bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu tô aqui com o Gabriel Gaspar, do Acabou de Acabar. Mais um vídeo das minhas collabs aqui no Rio de Janeiro. Mas então, eu chamei o Gabriel aqui pra gente conversar sobre adaptações de anime pra filmes, pra cinema, live action, principalmente, hollywoodiano, principalmente. Principalmente a versão ocidental de animes, né, cara? Isso dá certo, não dá certo? A discussão é, será que a gente vai começar a ter adaptações decentes num futuro próximo? Será que é possível? Vamos conversar sobre isso. Esse papo foi movimentado em particular pela recente adaptação do Death Note. Cara, que é um anime que eu tenho em altíssima estima. É um anime que é praticamente uma obra-prima entre os animes. É um anime que leva em consideração várias discussões filosóficas de Dostoiévski, de Crime e Castigo e tudo mais. Fico até com medo de falar, vou ter uma adaptação ocidental. A gente gosta de falar ocidental pra isso. Ele fala, mas não ficou bom porque os ocidentais não entendem o espírito do anime. Será que os ocidentais não entendem o espírito do anime? Ou as pessoas responsáveis pela adaptação não entendem? Eu acho que são coisas diferentes. São coisas diferentes. Por mais que essas pessoas sejam ocidentais, elas são as pessoas no comando. E às vezes elas têm decisões e opções muito diferentes do público geral. Sim, e eu acho que às vezes até cabe o papel do produtor. Porque às vezes, por mais que o diretor de possa ser fã e querer trazer mais um pouco da linguagem do anime, o produtor, ele é o cara que ele tem a seguinte visão. O papel do produtor em geral é o seguinte: vai vender? Da Dindin? É verdade. E pelo que eu vi das entrevistas antes da estreia do Death Note, o diretor, o Adam Wingard, ele parecia que curtia muito o anime. Parecia também. Curtia muito mangá. Eu entendo que ele quis fazer algo diferente. Ele fala que ele quis fazer algo diferente, que não deu nada certo. Como você pode ver o vídeo aqui na descrição. Você fez crítica também? Fiz também. Então vai ter a crítica dos dois linkada aqui na descrição. Mas ele parece ter um certo respeito pelo material original na medida do possível, pelo que a gente viu nas entrevistas. Então como que o filme vira isso? Exatamente. E a gente acha que de repente pode ser até uma espécie de um movimento que Hollywood esteja passando. Pelo seguinte motivo, vamos lá. Existe adaptação de tudo, beleza, pessoal? Existe adaptação de outras obras para o cinema. Enfim, o cinema hoje em dia, o pessoal costuma falar muito que Hollywood tá covarde, não tem mais obra original, não tem mais criatividade. Sempre foi assim, né? Mais ou menos assim, não é que tá covarde, não é que a criatividade morreu. Mas hoje em dia, para você produzir um filme de milhões e milhões de dólares, você tem que ter uma certeza quase boa de que aquele filme vai vender. Então, em geral, para aquele filme vender, é preferível escolher obras que já são consagradas para serem adaptadas. Você tem mais certeza que vai ter um público para elas, exatamente, porque existe um público para elas. Então, assim, começou adaptações. Vamos falar de 3 tipos de adaptações aqui em geral, que é adaptações de quadrinho, de videogame e agora de animes. A mais tradicional, talvez uma das primeiras que começou, foi adaptações de quadrinhos americanos, de heróis. Isso, para quem viveu os anos 90, a gente viu diversas adaptações esquecíveis. Exatamente. Esquecíveis é um elogio. É um elogio, exatamente. Esquecíveis não porque são fáceis de esquecer, é porque você quer esquecê-las. Né? Um herói de quadrinho é um herói muito complexo, um herói que tem 50, 60 anos de arcos. Então, o que é o Batman? O que é o Capitão América? Existem vários tipos. Dependendo do ano que você pega, do autor que você pega, é completamente diferente. Pode ser completamente diferente. Então, assim, nos anos 90 teve muito acerto e muito erro, mais erro do que acerto em geral, em adaptações de quadrinho. E aos poucos o pessoal foi pegando a cancha, foi escolhendo melhor como fazer aquilo. Eu acho que a grande virada realmente veio com os X-Men e realmente foi o grande ponto de virada. Eles viram como, de repente, fazer heróis que não precisa ser exatamente tintim por tintim no quadrinho e conseguiram fazer filmes de heróis que funcionassem também em um filme de 2 horas, né? Pegando a essência daquilo. Sim, aí depois Homem-Aranha e tal. E hoje em dia a gente tem um universo da Marvel, um exemplo de sucesso no cinema. Os filmes da DC também, alguns fizeram muito sucesso, por exemplo, do Batman. A bilheteria foi ótima, então pro produtor é isso que importa. E tem muitos desses filmes que são considerados filmes bons por muita gente. Você vê notas IMDb, notas do Rotten Tomatoes, as pessoas curtem. Podemos dizer, que são adaptações de sucesso das HQs pro cinema. Sim, que as HQs já encontraram a sua fórmula. Muita gente reclama da fórmula Marvel, mas funciona. Essa fórmula funciona no cinema, exatamente. E a gente não vê isso com os videogames, por exemplo. A gente não teve filmes aí de games de grande orçamento que tenham conseguido uma repercussão muito boa. Dois, pra passar mais pano. Foi o Angry Birds, que não tem história quase nenhuma, mas é um filme divertido porque se propõe. E o filme do Warcraft também, assim, foi um filme até bem bacana. Eu vi o filme do Warcraft, mas não vi o filme do Angry Birds. O filme do Warcraft, eu entendi que eles estavam muito fãs. Sim. Eu acho que aí eles quiseram ser muito fiéis ao lore e talvez tenha pecado um pouco no entendimento do filme. Também tem esse problema. Pra quem não é público. Eu acho que tem esse equilíbrio da adaptação. Você tem que respeitar o material original, mas você também tem que fazer um filme que venda. Eu acho que o Warcraft é um caso meio à parte. Na maioria dos casos, eles focam só no que vende e esquecem completamente a alma do original. A fanbase. O Warcraft focou na fanbase. Mas
o que vende o filme não fez aí tanto sucesso. Talvez se eles conseguirem esse equilíbrio nos de games, em breve a gente tem uns filmes legais. E é muito diferente, na verdade, a linguagem do game pro cinema, né, cara? A gente vê o Last of Us, ele é um jogo muito imersivo, né? Porque o videogame ele traz aquela imersão, porque é você ali, né? Você é o personagem principal. É uma imersão que todo diretor de cinema sonha em conseguir fazer essa imersão, né, no público. E no videogame isso é meio que automático, né, por assim dizer. Sim. E o Last of Us deve ganhar uma adaptação aí pro cinema também. Mas eu acho que o Last of Us, por mais que ele seja bem imersivo, ele é um jogo mais fácil de adaptar pro cinema, porque a história dele é bem filme já. Mas eu acho que pode cair naquele história, porque a história dele é longa, é uma história, de 10, 12 horas, talvez. Vamos fazer uma trilogia. Fazer um filme de 2 horas, vai cair naquelas adaptações de, sabe, quando pega uma série e quer adaptar pro filme? Muito, sim. Exatamente, pode perder um pouco do... Pode ser. E aí não fica uma história legal, porque por mais que o Last of Us seja um jogo muito legal, que eu gosto muito, ele não é uma história mega complexa. É uma história simples, Então se você corta as sutilezas ali de relacionamento e tal, as conversas pode ser que fique uma coisa tão simples que não tenha tanta graça. Então, não sei, eu tenho um pouquinho de medo. Mas vamos falar de anime. Exatamente, é pra isso que a gente veio. Passou pela HQ, passou pelos games. Mas pra fazer contexto histórico pra vocês. E, na verdade, esse contexto histórico é importante porque a gente acha que, na verdade, que o anime tá passando pelo mesmo arco. O anime, ele começou, de certa forma, recentemente, na última década, em geral. No Ocidente, né? A ser adaptado realmente ali pra cinema. E a gente tá passando mais ou menos pelo que as adaptações de HQ passaram nos anos 90. Tem um pessoal que quer pegar uma história muito longa, trazer uma história de 2 horas, e às vezes não consegue desenvolver muito bem os personagens. De repente, nessa busca pra essa mistura perfeita que consiga, ao mesmo tempo, aprofundar nos personagens e contar a história. Eu acho, assim, que o grande trunfo, talvez, ou grande coisa que adaptações de anime podem fazer foi o que as adaptações de quadrinhos fizeram, que é não necessariamente focar na história em si. Você não precisa contar a história ipsilitri, né? Porque a história, às vezes, é muito longa, você não tem como resumir as 2 horas. Pegar a premissa, talvez. Pegar a premissa ou pegar o cerne de cada personagem e trazer eles pra uma história parecida, que é mais ou menos o que a Marvel fez ao longo, né, da Guerra Civil. Guerra Civil é uma história gigante, de 100 quadrinhos, não tinha como passar no filme de 2 horas. Pegou o cerne de cada um, criou uma desculpa parecida e criou um filme que funcionasse. E botou o mesmo nome. Mas Guerra Civil é essencialmente muito diferente dos quadrinhos. Exatamente, mas tem um cerne de cada personagem defende algo similar, então assim, funciona. Eu tô falando que Guerra Civil é o melhor filme do mundo. Mas funciona. Mas funciona muito melhor do que o Death Note. Sim, porque o Death Note, nem se você não considerar ele como uma adaptação, ele se segura muito bem. Exatamente. Talvez até seja um dos problemas da adaptação. Nesse caso, não é só que não foi uma adaptação bem feita, mas sim que não é um filme legal. Não é um filme legal, exatamente. Nossa, é um filme triste, cara. Eu sou bem eufemista nesse caso. Mas pensando assim na idade das pessoas que trabalham nesses filmes, você acha que tem alguma coisa a ver? Você acha que, por exemplo, os fãs de games agora começaram a ser levados a sério pelo mercado, por conseguirem, o cara que jogava muito game, joga até hoje e cresceu na indústria, agora ele pode dar uma apitada nas coisas. Será que tem a ver isso? Você fala da idade dos diretores, inclusive, né? Não só dos atores. Exatamente, dos diretores, dos produtores, a galera que efetivamente toma as decisões. Sim, a gente viu isso muito, na verdade, no Stranger Things, né, cara? Assim, o pessoal que cresceu nos anos 80, hoje em dia tá dirigindo, tá produzindo e consegue contar aquela história de uma forma que a gente, como é que se diz, se identifique mais, né? De uma forma que não seja muito estereotipada. Eu acho que os fãs de animes, o pessoal que cresceu com anime, final dos anos 90, início dos anos 2000, que foi quando realmente os animes ficaram muito fortes no Ocidente. Os booms, né? Exatamente. Esse pessoal ainda não está em idade de dirigir, mas está prestes. Eu acho assim que questão de provavelmente 5 anos, de 5 a 10 anos, esse pessoal vai estar já em cargos em Hollywood que permitam fazer adaptações coerentes, né, com o cerne. Por enquanto é só o cara que, tem um filho ou irmão que gosta do desenho. E aí talvez não pegue, não seja muito fã. É lógico, não tô dizendo que a pessoa, pra fazer uma boa adaptação, tenha que ser fã. Às vezes é até bom que não seja super fã. Exatamente, mas pelo menos tem que conhecer aquilo ali, né? Exatamente, conhecer a essência e a importância daquilo que vai adaptar, porque aí eu acho que a pessoa pode fazer uma adaptação melhor. Ela vai saber que elementos que ela deve manter, que não pode abrir mão. Exatamente, o que é importante, o que é importante. Por exemplo, o próprio Death Note. É muito mais importante a relação, né, do Light com o Ellie do que provavelmente a relação do Light com a Missa. Exatamente. Quem liga, sabe? É lógico, tem gente que liga, mas não é um cerne. Não é a coisa mais importante, com certeza. Mas pensando nessa coisa da idade, volta que tá aqui atrás da câmera, ele fez uma sugestão muito boa, que é que os filmes de games, tem muita gente que já tá mais velha, que jogou muito videogame na infância, e hoje em dia tá em idade de dirigir, de ser produtor. Sim. Mas
eu tenho o argumento Pixels. Exato. O filme Pixels com Adam Sandler, ele é um filme anos 80, saudosista, que eu acho que é a idade dessa galera que tomou essas decisões atualmente. Exatamente. Na verdade, a gente tem dois filmes aí pra comparar. Um é o Pixar, que tem um elemento muito importante, que é o elemento Adam Sandler, e o outro é o filme Detona Ralph, por exemplo, que tem a mesma temática, só que funciona de uma forma muito melhor. O Pixel, em particular, qual o cerne do Comic Con? Não tem cerne. Sim. É um pessoal que cresceu com alguns jogos de videogame, que eram jogos mais de ação. Sim, eram jogos mais simples. Exatamente, eram jogos com uma temática mais simples. O Detona Ralph, por exemplo, já trabalhou com uma equipe melhor, pegou mais não só o cerne do jogo, porque realmente esses jogos não tinham um cerne muito grande, mas apelou mais pro saudosismo a esses jogos. Então acabou funcionando melhor. O Detona Ralph, a gente não chega a ser um jogo de videogame, exatamente, mas é um jogo que funciona muito bem. Ele é eu gosto de chamar o Toy Story dos videogames. Dos videogames, exatamente. Então, mas os dois, eles têm essa coisa dos jogos antigos, dos jogos com uma coisa do arcade, do Atari. Então, é uma coisa da galera que jogava videogame nos anos 80. Exatamente, que jogava isso. Sabe? Mas assim, realmente eu tava volto que de repente me corrija se eu estiver errado, mas assim, eu acho que os jogos pré-anos 90 eram jogos mais, digamos assim, fora alguns específicos, né? Mas jogos mais populares, até mesmo Sonic, Mario, que tem um filme pavoroso. O filme do Mario. Era um jogo mais, assim, realmente, quase que de ação. Não eram jogos, assim, com uma história complexa, como Last of Us, não eram jogos que você tinha que pegar o cerne daquele jogo. Então, assim, o pessoal que cresceu com aquilo, ou faz como Detona Ralph, aposta na nostalgia daqueles jogos, daquela mecânica. Como era bom jogar, não é de como a história é boa de pra como era bacana reunir a galera na arcade e jogar e tal. Ou realmente quiser levar a sério o jogo, vai ficar uma parada tipo Pixar, que, porra, não sei se é o caso, né? Mas vai que alguém faz de um jeito legal. Mas eu acho que a questão é, a pessoa que talvez vá fazer a adaptação do jogo com uma história mais densa, hoje em dia, ainda não seja a pessoa que jogou essas histórias. Exato. Talvez seja a pessoa que jogou os jogos mais simples, então não considere esses jogos uma coisa muito complexa que vale a pena ser levada muito a sério. Eu acho que tanto pro videogame quanto pro anime, isso tende a ocorrer daqui a uns 5 a 10. 5 sendo otimista, 10 pessimista. Eu espero, assim. Eu acho que com os quadrinhos muita gente não tinha esperanças, né, de que pudesse dar certo, e deu. Os quadrinhos estão aí. Até o pessoal cansou já de adaptação de quadrinhos. Tem muita gente que reclama que só tem isso hoje em dia e tal, mas é uma aposta certa. Então talvez um dia os animes e os games no cinema se tornem uma aposta certa também, por que não? Sim, tem público pra isso, né? Então... exatamente. Então tá, enquanto a gente não tem esses 5, 10 anos que vão passar, vamos pensar o que a gente teve agora. A gente já teve o Death Note, que não deu muito certo. Adaptações possíveis aí de anime que vem pela frente. A gente tem o Akira, que sempre tá no development hell lá. A gente nunca sabe se ele vai sair. O Akira é mais fácil até de adaptar, porque ele não é uma série, é um filme, né, curto. É praticamente pegar aquilo ali, o filme, e colocar em live action. E é de uma galera mais antiga, de repente. Né? O filme é final dos anos 80, início dos anos 90, né? Então é um pessoal que viu esse filme na época. Sim. Hoje em dia já tá em cargos mais importantes. Akira foi um filme que fez um baita sucesso nos Estados Unidos também, então uma galera muito entusiasta, muito feliz, assim, por causa de Akira, de ter descoberto os animes. Mas eu não sei quanto a Akira, porque Ghost in the Shell também é um anime que fez sucesso, mais ou menos na mesma época que Akira, e não foi uma adaptação legal. O Akira é um clássico aí que é naquele medo, assim, tipo, vou fazer um reboot de Psicose. Precisa. Já tá lá, feito. Eu entendo na hora de transformar o anime no live action, talvez por causa disso. Pensando assim, adaptações de games. A gente tem aí o Tomb Raider, que deve sair em 2018, se não me engano. E não sei, eu não sei o que esperar desse filme. O Tomb Raider... A gente já tem um Tomb Raider com a Angelina Jolie. Que é um filme, assim, sei lá, pros anos 90, pra filmes de videogames dos anos 90, é um filme até acima da média. Ele não é tão... pavoroso. Assim, não tô falando que o filme é bom, gente, calma aí. Mas é melhor que Alone in the Dark, com certeza. Verdade. Mas o Tomb Raider, ele tem uma inspiração fácil de adaptar pro cinema, que é o Indiana Jones, né? Ele tem uma fórmula já pronta pra isso, né? Então, assim, se seguir essa pegada, pode ser que funcione. É um filme que, assim como o Warcraft, é um filme que eu tenho... Não minha aposta que vai ser o melhor filme do ano, mas eu não acho que vai ser uma tragédia. Eu acho que o Warcraft foi um passo positivo. Sim. Que já é melhor do que a gente teve com os animes, por exemplo. Exato. Por enquanto, a gente ainda não teve um passo super positivo. Mas os games, eles estão um pouquinho à frente, assim, nas adaptações, eu diria. Eu queria que você dissesse aí nos comentários o que você espera das adaptações que vem por aí. Sim. E qual a escalação de atores brasileiros que você faria para um filme do Death Note. Exatamente. A gente tava conversando sobre isso aqui. Vai conhecer o canal Acabou de Acabar, que vai estar linkado aqui na descrição. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Valeu!